Olá pessoal, tudo bem? Este é o vídeo do capítulo 8, o vídeo de resumo do capítulo 8 do livro Como Ler Livros de Charles Van Doren e Mortimer Adler. O capítulo 8 se chama Chegando a um Acordo com o Autor. No vídeo passado falamos do capítulo 7 e encerramos o primeiro estágio da leitura analítica. Aí o capítulo 8 ele já é uma continuação do capítulo 7 quase que direta. Esboçada a estrutura do livro, o próximo passo é entrar em acordo com o autor. E como assim entrar em acordo com o autor, né? Quando você vai ler um livro, né, às vezes a linguagem que o autor que ele usa é diferente da sua. Você deve entrar em acordo com o autor para você estabelecer um entendimento com ele, que é o que eu vou te explicar agora. Então, no primeiro subtópico já se fala das palavras versus termos. Termos. Os termos são palavras usadas de maneira não ambígua. Uma palavra pode ser interpretada de várias maneiras, ter vários significados, mas para entender a mensagem do autor, é preciso concordar quanto ao termo, ou seja, ao sentido empregado. Então, o que é a comunicação? Se a gente for ver a comunicação, né, ela tem a palavra comum, comunicação. Por que é comum? Porque você vai estabelecer exatamente isso que eu falei, um acordo com o autor. Você vai conversar com uma pessoa e muitas vezes, vamos supor que você está debatendo sobre direita e esquerda. Direita é uma palavra, certo? Você pode falar falando direita para a pessoa virar à direita, mas também pode ser no sentido político. Isso que é o termo. O termo, vamos supor, se você estiver falando de política, você falar direita, né? Esse é o termo, esse significado por trás da palavra. Você tem que extrair o significado, a essência da palavra que a pessoa está falando. Isso que é entrar em acordo com a pessoa, você acordar nos termos para conseguir estabelecer uma comunicação. Aqui, como diz aqui, palavras são matérias-primas para os termos. Poesia e ficção geralmente têm palavras ambíguas, então é diferente, né? As palavras às vezes têm vários sentidos e vai da interpretação da pessoa que está lendo. A regra número 5 é: encontre as palavras importantes e por meio delas entre em acordo com o autor. Essa regra e as próximas sempre tratarão primeiro da linguagem e segundo da semântica, gramática e lógica. Depois vocês vão entender por quê, né? Que isso tem relação com o trivium, né? Com aquela que é a gramática, lógica e retórica. A linguagem como mecanismo é imperfeita, é um obstáculo para a comunicação, né? Porque sempre há um ruído, né? Na comunicação, às vezes você fala uma coisa, mas a pessoa não entende realmente o que você quer dizer. Então, o autor e o leitor devem se ajudar reciprocamente. Formalizando logicamente, eu coloquei aqui. Imagina uma palavra X. Isso aqui é uma formalização lógica. Infelizmente ainda não tem um recurso aqui para escrever, né, como se fosse um quadro, mas imagine a palavra X. A palavra X ela tem sentidos A, B, C e D. O termo seria o XA, o XB, o XC e XD, ou seja, a palavra X com o sentido A, a palavra X com o sentido B. E aí vai. O desacordo seria: o autor diz X, palavra X com sentido A, e o leitor entende a palavra X com sentido B. O acordo seria o quê? O autor diz a palavra XB e o leitor entende XB. Tá, enfim, a gente aprendeu que a gente existe isso, né, que é o termo, né? Mas aí, como que a gente vai encontrar essas palavras-chave? Aí já é o primeiro subcapítulo o segundo subcapítulo desse capítulo, que é como encontrar as palavras-chave. A maioria das palavras não são importantes em um livro, já que são usadas de modo coloquial. As importantes são aquelas com sentidos específicos no livro, né? Se você estiver lendo um livro de filosofia sobre memória, por exemplo, vai estar lá reminiscência, ou o próprio Platão, né, que fala sobre reminiscência. No caso de livros antigos, há uma maior dificuldade, já que o coloquial muda com o tempo e espaço. Então, todas as palavras ali provavelmente vão ser estranhas para você. Ou seja, para o leitor, as palavras que mais incomodam geralmente são as mais importantes, porque geralmente a que mais incomoda é a palavra específica que tem um sentido específico. Caso não há dificuldade com o sentido das palavras,
você entrou em acordo com o autor, né? Se você não tem dificuldade com nenhuma palavra, você já está em acordo com o autor. Vocês estão falando na mesma linguagem. O próximo subcapítulo é Palavras técnicas e vocabulários especiais. Além de identificar as palavras-chave por meio da eliminação das palavras, né, coloquiais, há também a forma positiva de se encontrar essas palavras. No que a gente viu acima, né, a gente tinha que entender que existem palavras que não são importantes, e essas são a maioria no livro. Aí você, por meio de entender isso, você ia ver que existem palavras que te incomodam, e essas provavelmente, né, seria até por eliminação, você ia descobrir que essas palavras que você não entende são as mais importantes, são as principais. E a forma positiva de encontrar essas palavras, vamos ver agora. Uma forma é ver a ênfase que o autor dá a palavras mais importantes. Um exemplo é o próprio livro Como Ler Livros, né? O autor fala toda hora a palavra leitura. Se ele fala várias vezes a palavra leitura, né? E até entendimento ele também fala, porque o objetivo do livro Como Ler Livros é buscar o entendimento, ou seja, uma leitura para entendimento. Ele repete várias vezes, então você já sabe que essa palavra é importante no livro. Outra análise a se fazer é sobre os campos do conhecimento, cada qual com seu vocabulário, que pode ser identificado segundo o conhecimento do autor. Então, vamos supor, você está lendo um livro de ciências, você já sabe as palavras que são daquele escopo. De acordo com o seu próprio conhecimento, você pode identificar as palavras importantes. Em campos mais consagrados do conhecimento, há uma maior facilidade de se identificar o vocabulário, exatamente o que eu falei, né? Às vezes física, você já entende mais fácil, engenharia. A filosofia tem a particularidade de mudar o sentido de palavras coloquiais e técnicas. Como eu disse, né? Por exemplo, um livro fala sobre amor, só que na filosofia tem um problema porque eles mudam o sentido das palavras, né? Um autor, ele vê o amor como uma coisa, outro vê como outra, então já são termos diferentes. Esse é o problema, né? E também não muda só os termos técnicos, também as palavras coloquiais mudam. Uma dica é ver se o autor discorda de outro autor, ou se ele define, ou se entra em discussão sobre o tema. Então, a mesma questão do amor. Vamos supor que existe uma discussão sobre o que é o amor desse autor de filosofia. Você pode perceber que essa palavra é importante e tentar até descobrir o termo por trás dela. A maioria dos leitores não dão atenção às palavras, né? Isso já é óbvio. Muitas vezes o leitor lê, mas não se importa muito com as palavras. O próximo subtópico, né, subcapítulo, é como encontrar os sentidos. Após encontrar as palavras importantes, é preciso entendê-las. O autor usa um sentido ou usa vários? Você vai ter que analisar isso. Como os diversos sentidos dessa palavra se relacionam? Qual era a possível intenção do autor? Para encontrar o sentido da palavra, deve-se usar o contexto. É um processo trabalhoso, mas não é impossível. É por meio de definições, contexto de palavras, que você entende o significado de uma palavra. Então, o autor vê como um quebra-cabeça. Imagina lá um quebra-cabeça, você vê ali algumas peças que você já conseguiu e está faltando uma peça. Vamos supor que você está faltando uma peça, mas você tem mais de uma peça sobrando. Vamos supor que você misturou seus quebra-cabeças. Aí você vai ter que encontrar o termo que se encaixa ali. Pelo contexto, você tem que encontrar. E como eu disse, aqui é um processo trabalhoso, mas não é impossível. Porém, essas analogias só funcionam em livros perfeitos, né? Essa questão da analogia do quebra-cabeça. E a maioria dos autores são bem precisos. Então, você terá que ter o dobro do cuidado. Existe uma diferença entre ambiguidade e troca de sentidos, né? Que é importante aqui, que o autor colocou, né? Porque a ambiguidade é uma troca displicente de sentidos. Agora, a troca de sentidos comum, não. O autor deixa claro onde, como e por que muda os sentidos. Da mesma forma que uma leitura, né? Você fala, estou fazendo uma leitura do território. Você não está literalmente lendo o território, você está fazendo uma análise do território. E leitura como ler livros, né? No sentido de ler livros, você está lendo o livro. E ainda mais, a leitura, que é o sentido que o livro aqui mais está usando. Como eu disse lá no começo do livro, o foco desse livro é a leitura para entendimento. Logo, o sentido que o autor está usando aqui neste momento, né, de leitura, é a leitura no nível da leitura analítica. Então, você veja, existem 3 sentidos, né? Vamos supor que o leitor, lá no começo, ele falou sobre a leitura
É o exemplo que ele vai dar aqui. Deixa eu mostrar para vocês que vai ficar mais fácil. Uma boa ajuda é fazer uma lista com vocabulários de terminologia, né? Ele fala que isso é bom. E aqui ele fala, ó, palavras podem ter significados relacionados. Palavra X, significado A, B e C. Leitura, no sentido de ler qualquer livro. Aí, XBC, leitura no sentido de leituras que instruem, informação ou esclarecimento. XC, leitura no sentido de leituras que esclarecem. Aí você pode ver, né, que existe para a leitura vários significados. Existem também os sinônimos, né? Existe a palavra X, né, que seria leitura. A Z seria compreensão. E o Y seria esclarecimento. A B, elevação de entendimento. Leitura, aí imagina X. Leitura de ZB. Compreensão, que é elevação de entendimento. Porque a palavra... Deixa eu explicar melhor. Existe, ó. Imagina a palavra X, né, que é leitura. Leitura de... Aí a primeira é ZB. Z significa compreensão, nesse sentido aqui, e elevação de entendimento. Então, ele está querendo dizer que a leitura de compreensão no sentido de elevação de entendimento. E também existe a leitura, né, que seria o X de YB, né, que seria leitura de esclarecimento, que também significa elevação de entendimento. Então, quando a gente fala leitura de compreensão e leitura de esclarecimento, ambas têm o mesmo sentido de leitura de elevação de entendimento, né, que é aquilo de igualar o seu entendimento com o entendimento do autor. Talvez essa parte não tenha ficado muito clara, mas eu acho que eu consegui passar a ideia mais ou menos. Mudança de palavra não necessariamente é a mudança de termo e vice-versa. Por exemplo, a palavra 2 pode ter dentro dela o termo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfim. E a palavra 1, ou a palavra 1, a palavra 4, e a palavra 5 e a palavra 7 também pode significar o termo 3. Essas várias palavras podem significar um único termo. Da mesma forma que uma palavra pode significar vários termos, várias palavras podem se referir a um termo. Entende? Então, imagina uma palavra. Essa uma palavra ela pode ter vários significados. Mas também um significado pode ser expresso por várias palavras. Uma expressão também pode expressar um termo. Ocorre menos risco de ambiguidade, né? Quando você fala de uma... Vamos supor... leitura para entendimento, né? Você pode falar... a leitura para entendimento é a palavra que expressa um termo. Mas você também pode falar... leitura para aumentar o seu nível de entendimento, de visão de mundo, que vai fazer você ter mais ou menos um equilíbrio com o autor do livro, e você vai compartilhar uma visão, você vai aprender uma visão nova do mundo. Isso também se refere à mesma palavra, ao mesmo significado que refere a palavra leitura para entendimento. Ou seja, uma expressão também pode, até um parágrafo pode falar sobre um termo, pode se referir a um termo. Enfim, este era o capítulo 8, né? Como vocês poderão ver, ele é algo bem complexo, mas talvez eu tenha explicado de uma forma que seja inteligível. Eu espero que sim. E esse foi o vídeo de hoje. E o próximo vídeo é sobre o capítulo 9, como especificar a mensagem do autor.